Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos do Piauí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de dar início à nossa aula de número 3 sobre as fases do capitalismo, as fases do socialismo e o início da Guerra Fria. Gostaria que vocês me acompanhassem nessa empreitada. Vamos nessa? Então pessoal, vamos começar pelo capitalismo, esse sistema econômico que surgiu há basicamente 5 séculos, no início da Idade Moderna, e que se estende até os nossos dias. O capitalismo, é óbvio, não surgiu, se desenvolveu e existe até atualmente com a mesma ideologia. O capitalismo ele sofreu alguns processos de evolução ao longo desses 500 anos de sua existência. O capitalismo vivenciou basicamente 3 fases, que nós gostaríamos de frisar mais uma vez aqui. A primeira fase do capitalismo foi o que nós chamamos de capitalismo comercial ou mercantilismo, como ele era chamado na Europa da época. Era o período da expansão marítimo-comercial, das grandes navegações, que houve pela primeira vez um comércio global, que envolvia Europa, África, Ásia e o recém-descoberto continente americano. Então, na época, o mundo vivenciou um período de explosão do comércio entre esses 4 continentes, cada um comprando e vendendo aquilo que necessitava e que produzia. Então o capitalismo via ali uma margem de lucro importantíssima e ali era a sua primeira fase, a fase do mercantilismo. Em seguida, já no século XVIII, em meados do século XVIII mais precisamente, a Inglaterra, grande economia da época, lança mão da atividade industrial. E começava aí a segunda fase do modelo capitalista, o capitalismo industrial com a primeira revolução industrial, que no decorrer do tempo evoluiu para uma segunda revolução industrial e uma terceira revolução industrial, cada uma com suas características peculiares. O fato é que a segunda fase do capitalismo tem na indústria, na produção em larga escala, em série, seu principal objetivo, seu principal gerador de receita, de lucro. E evoluímos no século XIX para o capitalismo financeiro ou monopolista, quando se passou a trabalhar muito com capital especulativo ou capital de risco, com investimentos em bolsas de ações, compra de ações em bolsas de valores, compra de empresas, investimento em bancos, casas de câmbio. Por que, professor Rubens, que é o capitalismo financeiro ou monopolista? Porque boa parte dos lucros hoje advém dos investimentos. Por isso também ele é conhecido como capital especulativo ou de risco. Especular é arriscar. E hoje no mercado, nas bolsas de valores, comprando ações de empresas, investindo em bancos, casas de câmbio, é um dinheiro que pode ter retorno, mas é um risco. Porque de repente você compra ações de bolsas de valores de determinadas empresas e elas começam a declinar e perder valor de mercado. E aí você termina perdendo parte dos seus investimentos. Você compra as ações por um valor e quando vai vendê-las, elas não custam mais aquele valor, elas deram uma queda. Como também pode ser que a empresa valorize, Você compra as ações de um preço mais baixo e valorize a empresa, ela ganha valor de mercado e você possa vender no futuro essas ações muito mais caro do que aquele valor que você pagou um dia. Então essas são as 3 principais fases do capitalismo. Capitalismo comercial, mercantilista, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro monopolista. Quanto ao socialismo, também coincidentemente vivenciou 3 fases, Lembrando que o socialismo surgiu como uma forma de enfrentar o capitalismo, que era julgado por muitos um sistema econômico muito desumano, desigual, o famoso capitalismo selvagem. Então o socialismo surgiu como uma alternativa a esse regime capitalista, Como uma nova ideia, como uma nova ideologia de combate às injustiças sociais, de combate à exploração, pregando uma sociedade mais igualitária, mais humanitária. E o socialismo ele é baseado também no processo evolutivo que envolveu 3 fases. A primeira fase é um socialismo mais ideológico, mais marcado pelo sonho, que é o socialismo utópico. Evoluiu então o socialismo utópico ali entre os séculos XVI e XVII, evoluiu no século XIX para o socialismo científico, engendrado por Karl Marx e Friedrich Engels, e finalmente no início do século XX, com a Revolução Russa, o socialismo real, que é a primeira vez que o socialismo é implantado como um sistema econômico e político, a ditadura do proletariado na Rússia, em 1917. E o socialismo, que foi uma grande aposta no início do século XX, era uma grande alternativa ao capitalismo, infelizmente por N motivos terminou declinando, entrando em crise,
de modo que vários países abandonaram o sistema socialista. Aqueles que um dia sonharam com essa alternativa perceberam que esse sonho se tornou um pesadelo e a realidade era bem diferente daquela que eles planejaram na teoria, né? Todos sabemos que entre a teoria e a prática existe muitas vezes um grande abismo. Então tudo que se teorizou para o socialismo não foi concretizado na prática e por isso a maior parte dos países socialistas, inclusive a própria Rússia, abandonou o regime no fim do século XX. E hoje praticamente predomina o sistema capitalista entre basicamente todos os países. E é óbvio, se houve o capitalismo e houve essa alternativa no século XX, que era o socialismo, esses dois regimes vão se encontrar. Eles vão se enfrentar após a Segunda Guerra Mundial, a partir de suas duas grandes lideranças. Liderando o grande bloco de países capitalistas, a partir de 1945, os Estados Unidos. E liderando o grande bloco de países socialistas, a partir de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, né, que era uma junção da Rússia, primeiro país a adotar o socialista, com várias repúblicas vizinhas ali no leste europeu. Essa junção ocorreu em 1922 e deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamada por nós apenas de União Soviética. O fato é que entre 1945 e 1991, esses dois blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, vão dar origem ao que a geografia e a geopolítica chama de Guerra Fria. Mas é óbvio, aí é assunto para a nossa próxima aula. Na próxima aula, nós estudaremos os principais episódios desse período que o mundo vivenciou uma estrutura bipolar, com apenas esses dois polos a ser seguidos. E nós veremos também o que o Brasil tomou, né, como atitude, como alternativa, porque foi uma época dessa bipolaridade que todo mundo teve que tomar, todos os países tiveram que tomar uma decisão. Ou optar em seguir o capitalismo liderado pelos Estados Unidos ou o socialismo liderado pela União Soviética. E o Brasil teve que tomar também sua decisão. Na próxima aula nós trataremos desse grande conflito pós-Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, sua bipolaridade, quais as disputas entre Estados Unidos e União Soviética e qual caminho o Brasil seguiu nessa empreitada. Forte abraço e até a próxima.